Vou conversar com o Dr. João Gabriel Ramos, ele que é médico intensivista e especialista em medicina paliativa e professor. Dr. João, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN, tudo bem? Bom dia, Fernanda, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da rádio. Doutor João, o que é que caracteriza os cuidados paliativos? O que são os cuidados paliativos? Então, os cuidados paliativos, por definição, e essa é uma definição inclusive da Organização Mundial de Saúde, são uma abordagem de cuidados a pacientes que tenham doenças graves, doenças ameaçadoras da vida, né, quer dizer, que tem risco de morte e que tem alto risco ou já apresentam sintomas. Esses sintomas, eles podem ser sintomas de diversos aspectos, né? Sintomas físicos, sintomas psíquicos, sintomas sociais, sintomas espirituais. Então, essa abordagem, ela em geral, ela é partilhada através de uma equipe multidisciplinar que vai agir através da prevenção e alívio desses sintomas em todas essas dimensões. Agora, doutor, esses cuidados, eles só são feitos no ambiente hospitalar? Não, na verdade, existem diversas modalidades desse cuidado e a ideia é que esse cuidado ele acompanhe o paciente desde o início do diagnóstico. Então, pacientes que têm indicação de acompanhamento conjunto com uma equipe de cuidados paliativos, eles vão ter essa abordagem realizada desde o início do ambulatório, né, passando por eventuais internações e, inclusive, prosseguindo em domicílio. Então, inclusive o tema, a gente está aqui próximo, dia 14 de outubro, que é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que traz o tema de comunidades compassivas, em que a gente traz, em que a ideia e o que a sociedade está trazendo nesse momento é a importância do papel não só do time profissional de saúde, mas também das redes de suporte, inclusive sociais, né, das famílias, dos amigos, das comunidades, no cuidado a esse perfil de paciente. Então, o hospital é uma opção, em alguns momentos vai ser necessário por intensidade de sintomas, com necessidade de acesso a procedimentos ou medicamentos, mas a maior parte desse cuidado ele é feito em ambiente. Doutor João? Perdemos o contato? Vamos restabelecer o contato com o nosso entrevistado, João Gabriel Ramos, ele que é médico intensivista e especialista em medicina paliativa. Se você tiver algum questionamento para o Dr. João, pode mandar aqui para a gente no nosso WhatsApp no 986792647. Doutor João, me ouve bem? Tudo bem. Pois não, doutor. Então, a partir do momento em que o paciente ele vai até o consultório médico, com alguma queixa ou não, muitas vezes até tem pessoas, né, que descobrem um diagnóstico em um exame de rotina, né, não sente absolutamente nada, porque tem as doenças, né, que são silenciosas, que não apresentam nenhum tipo de sintoma. Então, a partir do momento em que esse paciente ele é diagnosticado com alguma patologia, começa-se esse tratamento com os cuidados paliativos, é isso, doutor? Isso, acontece dessa maneira. É importante registrar que os cuidados paliativos, a despeito de hoje serem uma especialidade, né, uma área de atuação da medicina, e na maior parte dos países do mundo também seria uma especialidade médica, é importante frisar que eles não são ou não devem ser atuados exclusivamente pelos especialistas, até porque nós não temos pessoas o suficiente, né, com a especialidade que consigam atuar. Então, é esperado, inclusive hoje está no programa formativo da maior parte das profissões da área de saúde, que noções básicas de cuidados paliativos estejam presentes durante a graduação, para que qualquer profissional, na saída, consiga reconhecer esse paciente com indicação, que se beneficie dessa abordagem e consiga manejar as situações mais comuns relacionadas aos cuidados paliativos. Porque, assim, Fernanda, os números eles são enormes, né? Se a gente olha hoje, assim, nos últimos relatórios, a estimativa é que 45% das mortes que acontecem no mundo, elas acontecem devido às doenças que estão associadas ao sofrimento intenso. Então, a maior parte não são causas agudas, né, traumáticas, externas, são doenças crônicas, que a gente entende que na evolução dessas doenças, eventualmente ou frequentemente, vamos ter sintomas intensos e vão precisar ser tratados. Então, 45% das pessoas que hoje falecem no mundo inteiro poderiam se beneficiar da abordagem de cuidados paliativos. 3/4 dessas pessoas, né, 3 em cada 4, estão em países em desenvolvimento como o Brasil. Então é um problema de saúde pública muito relevante. Agora, doutor, esses cuidados paliativos, ele acabam impactando e melhorando a qualidade de vida e o bem-estar do paciente a longo prazo?
os cuidados paliativos vão ter 3 desfechos, né? Então, para uma série de situações, por exemplo, cânceres ou mesmo doenças crônicas como alterações cardíacas ou respiratórias, a gente tem inclusive evidência, né, estudos mostrando que como os cuidados paliativos iniciados de maneira precoce, eles melhoram os sintomas, eles facilitam a adesão ao tratamento. Então, os cuidados paliativos, inclusive, podem ter impacto até na quantidade de vida, então, em tempo de sobrevida. Mas o foco principal vai ser na qualidade de vida, então, no controle adequado dos sintomas desses pacientes e cuidando também da família. Então, toda vez que a gente realiza um programa de cuidados paliativos, a gente está preocupado com o paciente, mas também com quem fica. E tem muita evidência de que os cuidados paliativos reduzem a incidência de luto complicado, transtornos de estresse pós-traumático, outros distúrbios psicológicos também, nos familiares que lidam com um paciente com doença grave. Doutor, existe a hora certa para começar, né, os cuidados paliativos? Em que momento esses cuidados eles devem ser iniciados? A recomendação atual, e claro, isso vai depender de cada contexto do sistema de saúde, é que os cuidados paliativos sejam iniciados no início no diagnóstico. Então, hoje a gente consegue diagnosticar com algum grau de clareza e prognosticar doenças, né, que são essas doenças graves, ameaçadoras à vida, progressivas, e o ideal é que o ambiente de cuidados paliativos, a abordagem, seja iniciada junto com o diagnóstico. É claro que isso significa que, a depender da trajetória da doença, do momento em que o paciente está, não há uma competição entre os cuidados paliativos e os tratamentos modificadores da doença, né? Os tratamentos usuais, assim, a quimioterapia, os tratamentos para as doenças do pulmão, do coração, etc. Essas duas abordagens, elas coexistem. Em momentos em que o paciente está mais frágil, necessitando de uma abordagem mais intensa dos cuidados paliativos, a equipe de cuidados paliativos acaba tendo uma preponderância maior. Em outros momentos, os tratamentos modificadores da doença, eles vão ser prioritários. Então, o que tem, na verdade, é uma atuação conjunta com uma transição, né, de prioridade a depender da situação do paciente específica. Agora, doutor, como são esses cuidados? Então, existem alguns padrões, assim, né, algumas situações algumas categorias de cuidados, digamos assim. Então, tem o tema de sintomas físicos, a gente falando de dor, principalmente, mas também de dispneia, né, de falta de ar, náusea, prurido, etc. E isso tem um caráter aí medicamentoso, inclusive de procedimentos de intervenção que às vezes precisam ser feitos para controle da dor, então tem um caráter físico aí que é muito importante também, mas tem também um caráter, por isso que o cuidados paliativos precisa ser realizado de maneira multidisciplinar, que é um caráter de olhar para o paciente como um todo, né? Então a dor não é apenas física, a dor ela envolve componentes psicológicos, envolve componentes sociais, espirituais. Então, o tema, a capacidade de comunicar e de entender o que é valor para o paciente, o que é importante para cada indivíduo que está sentado ali com a gente, que a gente está ajudando a cuidar, isso é fundamental na prática dos cuidados paliativos. Através desse diagnóstico, não só da doença, mas também da biografia da pessoa, a gente consegue acessar como ajudar nos demais sintomas também. Então, aí entra não só a equipe médica, mas entra a equipe de enfermagem, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, todas as categorias entrando para cuidar. Então, é um tratamento que, a despeito de ser de baixa complexidade tecnológica, porque não envolve equipamentos ultra-avançados, mas de extrema complexidade técnica e que exige uma organização, né, um gerenciamento desse cuidado muito, muito relevante. Então, por isso, também a disponibilidade ela não é tão alta assim dos grupos especialistas em cuidados paliativos no Brasil e no mundo como um todo. Tem uma pergunta aqui da ouvinte Natália. Ela diz: doutor, bom dia. Quais são as fases dos cuidados paliativos? Bom dia, Natália. Obrigado pela pergunta. Existem diferenças de categorizações, mas, regra geral, assim, o paciente tem um diagnóstico de uma doença que é incurável, então uma doença que possivelmente vai evoluir para a morte em algum momento, a gente já diagnostica essa pessoa como uma pessoa portadora de uma doença terminal, então entra em um estágio de terminalidade. O fato da pessoa ser portadora de uma doença que não tem cura, não necessariamente significa que ela vai vir a falecer no curto prazo. Essa pessoa frequentemente ela está trabalhando, ela está fazendo suas atividades, ela está inclusive em tratamentos, né, medicamentosos para tentar regredir ou de retardar o avanço da doença, né? Então essa é a fase inicial de terminalidade do diagnóstico. Essa é uma fase em que os cuidados paliativos estão envolvidos aí no controle de sintomas iniciais, está envolvido muito nas discussões de prognóstico,
A gente ajuda a pessoa a se antecipar, né, ou resolver, inclusive, situações do dia a dia, pragmáticas, questões relacionadas à herança, etc, etc. Depois, quando essa doença ela piora, então a gente entra no que a gente chama de fase final de vida, em que essa pessoa ela tem marcadores, né, a gente consegue acessar isso, em que possivelmente essa pessoa tem semanas ou poucos meses de sobrevida. Nesse caso, geralmente, os tratamentos modificadores de doença ele já não têm efeito, o foco principal fica nos cuidados paliativos de maneira multidimensional, e aí entra a importância da equipe nesse momento. Quando a pessoa está nas últimas horas ou poucos dias de vida, aí é o que a gente chama de fase ativa de morte, em que a pessoa está se aproximando do momento exato do óbito, né, do falecimento, e aí, de fato, os cuidados paliativos eles acabam sendo exclusivos, né, e a gente tem um controle, tem uma ênfase muito mais intensa nos controles de sintomas para garantir que não haja desconforto durante esse período e no cuidado da família mais próxima, pensando na prevenção do luto complicado na sequência. Então, se a gente for dividir, a gente pode falar dessas 3 grandes fases e com a evidência de benefício da abordagem de cuidados paliativos, ainda que não por uma equipe especialista, desde o início ali do diagnóstico. Eu estou conversando com o Dr. João Gabriel Ramos, médico intensivista e especialista em medicina paliativa. Agora, doutor, como é que difere, né, na atuação dos profissionais quando eles fazem esses cuidados paliativos em casa e no hospital? Qual é a diferença? Bom, tem algumas diferenças, assim, tem diferença de composição de equipe, né? Então, quando a gente fala de casa ou hospital, a gente costuma utilizar um termo que é um modelo de atendimento no estilo do hospice. Hospice é um termo em inglês, né, que a gente acaba importando aqui para o Brasil, a gente não tem uma tradução exata, mas é esse cuidado que ele é mais voltado, principalmente para aquele paciente que está na fase final de vida, então semanas ou meses de vida, paciente que em geral não está realizando um tratamento modificador de doença e que o foco do cuidado está no controle de sintomas. Então, em casa, a gente tem a vantagem da pessoa estar num ambiente familiar, estar com sua família próximo ali perto, e é o objetivo assim de todo paliativista, é que a pessoa fique em casa o máximo de tempo possível. Dificuldades são dificuldades logísticas, principalmente, né? É mais difícil em casa você conseguir agregar uma equipe que consiga avaliar simultaneamente. Em geral, as avaliações elas são mais entrecortadas, isso é um desafio para a comunicação interna desse time, e também o acesso a tratamento de maneira mais rápida. Então, o controle de sintomas que seja de mais difícil controle, ele é mais complicado de fazer em casa, porque você não tem uma farmácia dentro da casa das pessoas, por exemplo, ou acesso a dispositivos que às vezes nos ambientes de internação você tem. Existe um papel para os cuidados paliativos no hospital geral. Esse papel, em geral, é um papel de identificação desse paciente, né, e de um alinhamento, discussão inicial com a família e com o paciente sobre o que faz sentido para essa pessoa e essa família. Mas, em geral, a partir do momento que há uma estabilização inicial de sintomas e que há um controle inicial, o hospital geral ele já não oferece, né, benefícios adicionais em relação a outros modelos de assistência. Então, daí, desde o início do século XX, mais fortemente a partir do década de 70, surge esse movimento do hospice internado, que são hospitais, né, que são casas de saúde, instituições em que você consegue fornecer um atendimento semelhante ao do hospital, no sentido de acesso a procedimentos, acesso a medicamentos, mas com uma caráter de familiaridade que não é igual à casa, mas que se aproxima da casa, com uma flexibilidade de acesso de familiares, de animais de estimação, você consegue personalizar o cuidado de uma maneira mais efetiva do que no hospital geral, que tem um foco diferente, né, não consegue fazer. Então, hoje aqui na instituição que eu sou diretor, que é a Clínica Florence, a gente trabalha nesse modelo de hospice. A gente trata de pessoas que estão em cuidados paliativos nessa fase final de vida, se aproximando do momento do óbito e que por algum motivo não conseguem ser cuidadas em domicílio. Seja porque os sintomas eles são muito complexos, são difíceis de cuidar em domicílio, ou eventualmente porque não é o desejo do paciente ou da família que esse processo de falecimento aconteça em domicílio e tudo bem, né? Cada um vai ter seus desejos próprios, entender o que é melhor para você mesmo. Então, existem essas 3 opções, todas se baseiam, o lastro é o mesmo, equipe multidisciplinar, comunicação, controle de sintomas não só físicos, mas psíquicos, sociais e espirituais, mas essa questão de acesso e de complexidade, ela varia entre os modelos, sendo que
na maior parte dos lugares se considera como mais adequado e como marcador de qualidade um falecimento fora do hospital geral, principalmente fora de uma unidade de terapia intensiva, com intervenções que possam agregar sofrimento sem benefício adicional. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente tem 4 minutos ainda na nossa entrevista, porque este era um assunto que eu acho que antigamente não era muito falado, onde as pessoas, quando estavam doentes, acabavam ficando, né, com os parentes em casa, a família mesmo tomando conta. Era comum as pessoas morrerem, por exemplo, ainda tem muito isso no interior, né, de serem veladas em casa. A morte parecia ser mais natural. Hoje, a gente tem mais essa participação no ambiente hospitalar, pelo menos é o meu ponto de vista. O senhor vai me dizer se eu estou correta. Mas este assunto, eu acho que não era um assunto que é amplamente difundido, né? Pouco conhecido pelas pessoas. Aí eu te pergunto, o que muda com o passar do tempo em relação à concepção das pessoas, em falar mais da morte de uma forma mais aberta sobre isso? Eu queria que o senhor falasse, doutor, um pouquinho sobre esse meu questionamento. Questionamento super interessante, né? Daria pano para manga para várias horas de conversa, mas isso tem a ver, inclusive, com o que a Associação Mundial de Cuidados Paliativos de Hospice traz, né, enquanto temática desse dia, né, que é a comunidade compassiva. E, de fato, a gente teve essa transição. A morte natural era a morte em casa, com processos de avanço da ciência, e a gente, graças a Deus, assim, a medicina resolvendo muita coisa e tratando coisas que a gente não conseguia tratar, a gente passa a ter uma medicalização de vários aspectos da vida, inclusive da morte. E aí, assim, é frequente nos círculos sociais, como você colocou, principalmente nos grandes centros urbanos, pessoas que nunca vivenciaram o processo de morrer, né? Que não viram os familiares mais idosos ou mesmo outras situações, nunca tiveram acesso a isso. Essa mudança, ela vem de algumas quebras de paradigma. Uma primeira, uma percepção de que o hospital talvez não seja o melhor lugar para cuidar da morte. Uma dificuldade de a gente identificar quem é a pessoa que está morrendo da pessoa que não está morrendo, e que a gente expor a pessoa que está em processo, né, de falecimento a situações que só vão agregar sofrimento para o paciente e para a família, sem perspectiva de benefício adicional. Então isso vem aí da década de 80, final da década de 90, com muita força nessa identificação. Aí daí vem a formação aí das comunidades de cuidados paliativos, das especialidades, e aí vem a ciência por detrás mostrando a evidência de que é possível identificar esses pacientes e é possível cuidar de uma maneira melhor desse paciente. Mas a gente tem tentado, assim, enquanto comunidades, enquanto sociedade, existe essa tentativa de resgate do papel da sociedade no acompanhamento desse processo. Então, apesar de a gente ter tentado tirar, né, estar tirando o processo da morte, de morrer lá do aspecto ultramedicalizado da UTI, ligado a dispositivos, tubos, catéteres, quando aquilo não tem benefício, a gente ainda tem e a gente ainda carrega essa medicalização, né? Então, é necessário que haja um sistema de saúde, um profissional de saúde envolvido nesse processo. Quando a gente agora está partindo para o lugar de falar, olha, não, tem aqui um aspecto que é muito importante, que na verdade, assim, a equipe de saúde ela não vai entregar, que é esse suporte social. Daí o conceito de comunidade compassiva, e a gente trazer essa responsabilidade, né, também esse awareness, né, essa conscientização para a rede social. Dito isso, Fernanda, só tem um ponto que eu acho que é importante ressaltar, que é a morte em casa, ela é boa se ela puder ser bem cuidada, né? Porque também não adianta a pessoa falecer em casa sob sofrimento intenso e sem suporte, sem acesso ao que hoje a gente já consegue oferecer para garantir que seja um fim de vida digno. Então, o objetivo não é necessariamente que a pessoa não faleça no hospital, mas que a pessoa faleça da maneira mais digna e com o menor grau ou carga de sintomas possível. Se para isso ela precisar estar internada num hospital, se precisar tendo atendimento médico de equipe de saúde em casa, ou onde quer que seja, né? Aí também a gente não pode pendular para um lado extremo ou outro. E esse, doutor João, é um assunto importantíssimo. Inclusive, eu quero abordar mais vezes com o senhor sobre este assunto, porque é algo que é pouco conhecido, acredito que deve gerar muito incômodo para muita gente. É preciso também falar sobre morte, né? Ninguém quer morrer. Mas é preciso falar sobre morte, né? Sobre o valor de cada pessoa, né? Sobre os cuidados que essas pessoas precisam ter, mais informações, né? Sobre as próprias patologias, né? Que esse paciente tem e, claro, nada melhor, como o senhor disse, de que nos últimos dias de vida ter o cuidado de pessoas que são treinadas e que são
que são preparadas, né, para cuidar desse paciente nesse momento que é tão delicado, no momento que a pessoa está passando, está debilitada, está passando por problemas de saúde e que não tem mais tanto tempo de vida. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente no CBN Salvador e deixar o convite para o senhor voltar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema e pode contar comigo, assim, a gente está à disposição sempre que houver essa disponibilidade. Muito obrigada, bom fim de semana, doutor. Igual. Conversei com o doutor Gabriel Ramos, médico intensivista, especialista em medicina paliativa, falando sobre os cuidados paliativos.